Senhoras e senhores, boa tarde. Vamos dar início à quinta reunião da Frente Parlamentar em defesa da cannabis e do cânhamo industrial. Essa reunião de hoje tem o objetivo de apresentar o relatório parcial dos trabalhos da frente, já que a próxima fase será dedicada ao cânhamo industrial. Então, hoje a gente meio que encerra os trabalhos com relação a cannabis medicinal e, no decorrer da apresentação, vocês vão ver que a gente ainda conclui com outras atividades, como o trâmite do projeto de lei que cria uma política estadual de acesso a medicamentos e produtos de cannabis pelo SUS. Mas isso são atividades que ainda vão constar da nossa frente com relação a cannabis medicinal. A dinâmica de hoje, a gente vai compor a mesa, como alguns deputados precisam ir a plenário, a gente vai antecipar a fala deles. O deputado João Paulo, como coordenador da frente, abre, e a gente franqueia a palavra aos dois deputados presentes, o deputado Valdemar Borges, que está aqui já, né, e o deputado Luciano Duque, que também é autor de um projeto de lei referente à distribuição de medicamentos pelo SUS. Então, vamos compor a mesa, convidando o representante do Ministério da Ciência e Tecnologia, o senhor Jorge Braga. Convidamos a defensora pública do Estado, Luana Mello. O defensor público da União, o senhor Ricardo Russell. O representante do Banco do Nordeste em Pernambuco, o senhor Hugo Luiz. Lembrando que o senhor Hugo vai precisar sair um pouquinho mais cedo, mas ele já comunicou a gente. Registramos ainda na mesa a presença, como falei, do deputado Valdemar Borges e do deputado Luciano Duque. Convidamos também para compor a mesa o consultor oficial dessa frente pela consultoria legislativa, o senhor Vitor Barreto. Passo a palavra ao coordenador-geral da frente, o deputado João Paulo. Boa tarde, gente. Primeiro, queria agradecer a presença de todas e todos e colocar um pouco, primeiro, o reconhecimento, né, dessa luta incansável na defesa da cannabis medicinal e toda a resistência para chegarmos até aqui. Então, o esforço hoje é no sentido de apresentar o que a gente trabalhou até agora, não é? E ver os caminhos que nós vamos seguir. Então, nossos dois companheiros aqui, deputados, Luciano Duque e Valdemar Borges, Hugo Luiz, representando o Banco do Nordeste, Ricardo Russell, defensor público da União, Jorge Braga, representando a ministra Luciana Santos, Luciana Mello, Defensoria Pública do Estado de Pernambuco, e Vitor Barreto. Vou só passar aqui. Já tem que falar com o doutor que não. Tá bom. Então, vou só, brevemente, hoje, ao nos reunirmos nesta frente parlamentar da cannabis medicinal e do cânhamo industrial, quero destacar os avanços conquistados e os desafios que ainda temos. Desde a criação dessa frente, com base no requerimento 1345 de 2023, nossa missão tem sido clara: garantir o acesso democrático à cannabis medicinal para as pessoas que precisam, transformando-a em uma política pública de saúde em Pernambuco. Ao longo deste processo, importantes ações foram realizadas, mas o caminho pela regulamentação plena e inclusiva ainda é longo. Cultivo
e processamento da cannabis para fins medicinais, veterinários e científicos por associações de pacientes. Esta lei assegura o direito do tratamento com produtos à base de cannabis para todos aqueles que possuem prescrição médica, respeitando as normativas da Anvisa. Além disso, o projeto de lei número 1803, de 24, da nossa autoria, complementa este avanço ao propor a distribuição gratuita desses medicamentos no estado de Pernambuco, ampliando ainda mais o acesso, fortalecendo o Sistema Único de Saúde, o SUS. Já promovemos diversas reuniões que abordaram desde o trabalho incansável das associações de pacientes até os desafios enfrentados na regulamentação federal. Sabemos que as associações desempenham um papel crucial na democratização do acesso à cannabis medicinal, reduzindo os custos de tratamentos, garantindo acolhimento e apoio a milhares de pacientes. Associações como a Aliança Medicinal, a AME Medicinal e a Medical Agreste, entre outras, têm mostrado que a luta para regulamentar a produção e a distribuição desses medicamentos é, além de urgente, uma questão de dignidade para as famílias pernambucanas. No entanto, para que este acesso seja universal e eficiente, é preciso que enfrentemos as barreiras jurídicas e culturais que ainda existem. Nossa próxima etapa envolve a regulamentação do cânhamo industrial, que, embora já esteja reconhecido mundialmente como uma commodity estratégica, ainda carece de regulamentação aqui no Brasil. Temos um potencial enorme a ser explorado, não só no campo medicinal, mas também industrial, gerando emprego, renda e inovação para o nosso Estado. A frente continua com seus compromissos de fiscalizar e propor soluções que ampliem o acesso aos medicamentos à base de cannabis. Continuaremos trabalhando para que as associações possam produzir e distribuir esses produtos com segurança e para que o SUS incorpore seus tratamentos de forma ampla, garantindo qualidade de vida para milhares de brasileiros. A luta pela regulamentação da cannabis medicinal em Pernambuco é a luta pelo direito à saúde, pelo fim do preconceito e pela valorização da ciência. Ainda há muito a ser feito, mas estamos avançando com determinação. Juntos, seguiremos neste caminho de conquistas e esperança. Ô, gente, eu queria colocar, sempre tenho colocado a importância da resistência, né? Eu lembro que minha militância política começou no início foi, na verdade, no início de 1971, então já está com um pouquinho de tempo já. E eu lembro que durante o período de militância política e sindical, a greve era tratada como crime essencialmente político, né? Inclusive, duas dessas greves, eu e outros companheiros fomos presos pela Polícia Federal e aqui pelo DOPS, aqui na Rua da União. Então, eu faço um comparativo muito grande com essa luta, que tem conquistado a partir da resistência, do enfrentamento a uma determinada ordem, que a gente poderia chamar de ordem também, de lobby, que tentam, na verdade, inviabilizar uma resistência, né? E nós sabemos o quanto a cultura brasileira, indígena, de afro, tem solucionado e ajudado os problemas de saúde a partir da experiência do plantio de determinadas ervas, determinados produtos que, essencialmente, têm melhorado muito a qualidade de vida. Então, acredito que essa experiência aqui tem servido como um instrumento de avançar a discussão, para vencer o preconceito e, sem sombra de dúvidas, para que a gente possa chegar um dia a essa regulamentação tão necessária para melhorar a vida
de milhares e milhares, eu diria até de milhões de brasileiros, né, garantindo uma qualidade de vida melhor. E esses depoimentos que nós tivemos aqui ao longo desse período foram fundamentais, com depoimentos onde, a meu ver, se não está colocado uma metodologia do trabalho científico, é isso que a gente normalmente aprendemos, né, nas universidades, uma metodologia de um científico para a elaboração de teses e de comprovações, etc. Mas a eficiência da medicação tem comprovado o quanto ele tem ajudado milhares e milhares de pessoas. Então, sendo assim, nós vamos ter uma reunião bastante objetiva, que está coincidindo com o horário de plenário. Eu já passei lá para marcar presença e não consegui. Sendo assim, eu já passaria para os 2 deputados, Val, que precisa sair, eu passaria logo para ele, e depois nós vamos ver o nosso companheiro aqui, Luciano Duque, que tem nos ajudado muito nos nossos trabalhos. Obrigado. Val. Boa tarde a todos e todas. Inicialmente, João, parabenizar o trabalho que a comissão vem fazendo, se somando à movimentação em nível nacional que está sendo feita também em torno do mesmo assunto, e procurar ser muito objetivo. Eu acho que aqui no âmbito do Estado, o que a gente pode fazer é o que a gente tem feito, que o Luciano tem feito, que o próprio João Paulo tem feito, apresentar projetos de lei que se somem a esse movimento nacional, para fazer chegar ao Congresso Nacional a voz do país em relação a esse assunto. A gente sabe que a gente não vai resolver totalmente a questão no âmbito estadual, mas é uma forma que a gente tem e ir caminhando, vencendo essa barreira cultural, como o João disse, e a criminal. Além disso, tem aí alguns atores que a gente precisa em cima. O primeiro é o Congresso. Não é razoável que um PL que foi apresentado em 2015, que foi votado em 2021, aprovado na comissão, se encontre lá engavetado de 2021 até aqui, porque um deputado apresentou um recurso submetendo esse projeto à votação em plenário, quando ele deveria ir direto para o Senado, e esse recurso não foi votado ainda no plenário da Câmara. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Uma pessoa só, por entendimento que tenha, equivocadíssimo, claro, consiga parar todo esse movimento e, indiferente, fique em relação aos milhares ou milhões de pessoas, como você disse, que precisam dos medicamentos para ontem, para anteontem, para a semana passada. Então eu acho, João, como sugestão, queria deixar aqui também para a comissão, o seguinte, que a gente procure fazer aqui uma comissão, tentar mobilizar essa comissão, ou articular essa comissão com outros estados que também deflagraram esse mesmo movimento, São Paulo, Salvador, o Distrito Federal, enfim, me parece que tem 20 projetos de lei já por aí, também em nível estadual, forçando, né, um andamento da questão. E que a gente vá a Brasília, que a gente procure o presidente da Câmara Federal, que a gente procure as nossas bancadas, tá certo? Para fazer chegar a nossa indignação em relação ao travamento dessa discussão. Né? Não está havendo discussão nenhuma em nível federal. Né? A Anvisa fechada em Copas, né? Não se há para nenhuma discussão, o Congresso sentado em cima da matéria e a gente fazendo força aqui por baixo para ver se cria um movimento, uma sensibilização, né? Uma cultura que aponte no sentido de superar essa situação. Eu fico imaginando, só para concluir, que daqui a alguns poucos anos, muitos não, daqui a alguns poucos anos, quando a gente olhar para trás e a gente constatar que em 2023 a gente estava ainda se defrontando com situação como essa, a gente vai ver
que em vários aspectos a gente não conseguiu superar o medievalismo ainda, né? Porque isso é absolutamente irracional que a gente não consiga ter um medicamento, porque uma substância ou outra pode ser questionada assim, assado, e que já tem milhares de estudos, né, demonstrando que tudo que se levanta contra é rebatido, eu digo cientificamente, João, não com aval não com a chancela da Anvisa, porque essa se nega, mas cientificamente sim, tem muita coisa já com respaldo científico, tá certo? Que derruba todos os argumentos contrários. Então, eu quero, assim, de uma maneira muito clara, dizer isso, João. A gente tem que partir daqui, quando concluir o trabalho da comissão, fortalecer as iniciativas de Luciano, a sua própria, a de quem quiser somar isso, né? Apresentar os projetos de lei aqui na Assembleia, abrir o debate, ir para o confronto, no bom sentido da palavra, ou no mau sentido, sei lá, do jeito que eu interpretar, mas é um confronto, né? E, em paralelo, irmos ao Congresso Nacional, dizer ao presidente que não é razoável que um deputado paralise esse movimento no Brasil todo por 2, 3 anos. Não um pedido de vista de 15 dias, de 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses. Isso é desde 2021 que isso está parado. Então, era essa a minha fala hoje, minha contribuição. Obrigado, eu vou ter que sair, realmente tem a sessão lá embaixo. Eu agradeço, Val, a tua contribuição e acho que a proposta está aceita. Eu acho que a gente poderia aproveitar também, manter uma articulação através da UNALI, através das representações das Assembleias Legislativas. Marcar com o presidente, ter uma conversa com ele, eu acho que a gente pode somar. Obrigado, Val. Vamos ver agora o nosso companheiro Luciano Duque. Boa tarde a todos. Em nome do deputado João Paulo, cumprimento a mesa e o auditório aqui presente. E parabenizo, não é, pelo final do relatório aí que discutimos ao longo dessa jornada, o uso, não é, do canabidiol. Eu creio que a fala de Val, ela vem num momento importante, né, que a gente sabe que a decisão não é nossa aqui, mas junto com outros estados a gente está criando uma força que se soma para que sensibilize o Congresso Nacional na aprovação desse projeto. Nosso projeto e o de João Paulo também já está na Comissão de Legislação e Justiça, demorou muito, né, João, ao longo desse ano passado, mas já vai tramitar aqui dentro da casa. Daqui a pouco eu creio que isso deve estar sendo aprovado e a gente vai discutir com o governo do estado, a Secretaria de Saúde, né, a utilização do canabidiol na rede de saúde SUS em Pernambuco. Mas eu trago algumas preocupações algumas decisões que têm sido tomadas pela Justiça Federal em Pernambuco. Está cancelando, né, as autorizações. Isso abre, né, um precedente e traz uma grande preocupação, não é, que se daqui a pouco começa a cancelar todas as autorizações, vai perder muita força e o pior, né, vai prejudicar muitos pacientes que estão utilizando, não é, este caminho, que é o único possível. A gente sabe que no Brasil só tem um medicamento aprovado, não é, que é para hepatocitose. Deixa eu pegar aqui a página 9. Como avançou pouco, né, a Anvisa no nosso país. Então, o único medicamento aprovado é o Metavir, né, oral, para tratamento de hepaticidade relacionada à esclerose múltipla. O único no país. Ou seja, a gente não avançou absolutamente nada, né? Essas autorizações, né, tem um prazo aí de 5 anos. Então, a gente está correndo contra o tempo. E essa preocupação, né, tem que ser de todos nós. E aí, a partir desse relatório, temos que pensar, né, qual vai ser o nosso papel a partir de que forma a gente vai pressionar e quais são os instrumentos. Eu tinha sugerido da outra vez, né, que a gente procurasse a Frente Nacional de Prefeitos também. Tem o Observatório do Congresso, João Paulo, que lá a gente utiliza esse mecanismo para discutir
com os líderes de bancada para colocar em pauta qualquer discussão, qualquer projeto. E eu me recordo, eu, patriota, enquanto prefeitos, nós usamos muito esse mecanismo para discutir e colocar em pauta alguns projetos. Ia lá discutir com os líderes de bancada e aí a coisa funcionava, porque eles se sensibilizavam e colocavam os projetos de interesse para votação. Se não tiver pressão, tem um ditado que diz: quem não é visto não é lembrado, quem não cobra é esquecido. Então, acho que a gente, né, tem que sair do território da discussão e para o caminho, né, da negociação, da pressão, do convencimento. E eu creio, João, que a gente tem que sair daqui com uma comissão, né, para fazer isso que Valdemar acabou de falar aqui há pouco. A gente precisa dar o segundo passo importante, mesmo que nós aprovemos aqui, né, em Pernambuco, como outros estados já aprovaram, Mato Grosso, São Paulo, Paraíba, nas suas leis estaduais. A gente precisa compreender, né, que essas decisões elas são esdrúxulas, porque colocam, inclusive, que não tem evidência nenhuma científica e, portanto, está proibido. Ou seja, desconhecer o que acontece no mundo, né? Você sabe que na maioria dos países houve uma regulamentação do uso, e por que no Brasil não pode? Né? Nós somos ainda um país medieval, como bem Val falou aqui há pouco? Não, acho que existem estudos, existem comprovações, né, para algumas patologias já, outras não, mas de fato a gente sabe que a vida de muita gente tem mudado a partir do uso do canabidiol. Então, lá atrás, o mundo, né, usava uma droga chamada ópio, e é um medicamento que se usa até hoje. Por que esse preconceito com canabidiol, com maconha? Né? Ninguém está propondo aqui fumar maconha, está propondo usar um princípio ativo para melhorar a saúde das pessoas que precisam, e que a medicina tradicional, o uso de drogas sintéticas, não tem tido um resultado muito bom, né, para quem usa. Eu tenho um filho autista e o uso de medicamentos tradicionais, né, não tem resolvido. Tem muitas mães, muitas famílias têm passado, por essa dificuldade com drogas sintéticas. Então, os relatos, as evidências, né, mesmo sem estudos conclusivos, né, para o autismo, para TDAH, que tem sido usado o canabidiol, tem trazido resultados positivos. Então, eu parabenizo mais uma vez a todos aqui presentes, né, que têm se dado as mãos aqui, não tem faltado, né, a esse chamamento da casa, mas também um chamamento da sociedade que cobra de todos nós, né, uma ação proativa, um posicionamento em defesa do uso desse medicamento, e creio, né, que nós vamos avançar. Tenho certeza absoluta que o companheiro João, enquanto condutor dessa frente parlamentar, né, vai dar continuidade, né, representando a Assembleia Legislativa de Pernambuco, com a comissão para a gente ir a Brasília, né, discutir essa temática na Unali, como também na Frente Nacional, e também com o presidente, né, da Câmara, que é o atual, né, que é o Arthur Lira, e quiçá o próximo, né? A gente não sabe em que tempo nós iremos, mas eu acho que há tempo ainda para discutir com eles. Então, muito obrigado e um abraço a todos. Eu vou pedir licença, que eu vou ter que me retirar da sessão. Obrigado, João. Obrigado, deputado Luciano Duque. Acho que vai ser fundamental. Eu acho que as sugestões aqui estão sendo muito positivas do ponto de vista da condução do processo, né? Eu vou vou conversar com os companheiros da Frente Nacional dos Prefeitos, até porque eu fui presidente da Frente Nacional dos Prefeitos já, quando prefeito de Recife, que aglutina a capital e as cidades acima de 100 mil habitantes, né? Mas vou procurar também a CNM, que é a Confederação Nacional dos Municípios, que tem até uma estrutura maior do que a Frente Nacional, não é? Mas não tem um mecanismo. E a ABM, que é a Associação Brasileira dos Municípios. Vou procurá-los e a gente vai reforçar no que for possível. Queria agradecer aí a grande contribuição do nosso querido deputado Luciano Duque. E ato contínuo, a gente agora vai pedir ao nosso companheiro Vitor Barreto, que é o consultor da LEP, que faça a apresentação do que a gente produziu até agora
E, de forma aí objetiva, ele vai apresentar aí o que nós produzimos. Quer vir para cá, não? Um passo à frente. Você já não está no mesmo lugar. Dá para ver? Dá para ver ou era melhor colocar um pouco mais para frente? Tá dando para ver bem? Vamos chamar um pouco mais para frente, então. Tá, sim. Tá. Isso, vai com o tempo por aqui. Agora, encobriu vocês. Tá bom. Eita. Que inclina ele. Mas dá pra ver, não dá ou não? Tá dando. Eita, a luta é grande. Pronto, todos enxergam bem aí a apresentação? Opa, então vamos começar. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todas e todos. Eu sou Vitor Barreto, sou consultor legislativo aqui da Casa e tenho, desde o início das atividades da frente, acompanhado e assessorado esta frente parlamentar. Hoje a gente chega numa época em que há um encerramento de um ciclo dos trabalhos da frente, né, que tem a coordenação do deputado João Paulo, o encerramento do ciclo relacionado à cannabis medicinal, né, um período que a gente teve muito rico de debates e discussões sobre temas diversos ligados à cannabis medicinal, com a participação ativa de autoridades, de especialistas, né, de representantes da sociedade civil organizada, de pessoas interessadas de uma maneira geral sobre esse tema. E aqui, nesse encerramento de ciclo, eu vou fazer uma breve apresentação, um resumo do que é o relatório parcial da frente. É um relatório construído com a participação de todas as pessoas que estiveram aqui, contribuíram para os trabalhos da frente, as pessoas que estão aqui na mesa, especialistas, autoridades, né, representantes de associações, o público que participou ativamente nas reuniões, as pessoas que se colocaram, que trouxeram os seus relatos, tudo isso constrói um relatório parcial, um relatório muito rico, né, que vai ser levado, que vai ser dado encaminhamento aí pela coordenação da frente para o Congresso Nacional, como foi falado aqui pelo deputado João Paulo, para a Frente Nacional dos Prefeitos, para a Confederação dos Municípios, enfim, para todos os órgãos que tenham capacidade de levar à frente o intuito principal desta frente parlamentar, que é ampliar o acesso a medicamentos e produtos à base de cannabis para as pessoas que precisam desse tratamento de saúde e, como já foi colocado aqui, é um tipo de tratamento que já possui muitas evidências científicas que dão fundamento a essa tentativa de ampliação, que, repito, do que é o acesso ao direito à saúde, um direito constitucional que aqui é representado pelo acesso a um medicamento, a um tipo de produto que é aquele derivado da cannabis medicinal. Então, a apresentação basicamente vai ser a partir de uma linha do tempo. Opa, está funcionando. Os trabalhos da frente foram iniciados ainda em 2023, né, foi um requerimento, tem origem, a frente tem um requerimento do deputado João Paulo, que foi apresentado em novembro do ano passado ainda. Esse requerimento foi apresentado com o objetivo de somar esforços a partir de um coletivo parlamentar, de uma frente parlamentar, para garantir o acesso a medicamentos e produtos à base de cannabis para as pessoas que precisam desse tipo de tratamento de saúde. O requerimento foi então deferido pelo deputado Álvaro Porto, presidente da Casa, e a partir disso foi designado o deputado João Paulo, que apresentou o requerimento, como coordenador geral dessa frente. E foram designados parlamentares para compor esse colegiado. Né? Nesse folheto aqui, que alguns da mesa receberam, não sei se todos chegaram a receber, vão receber ainda, né? Mas nós temos aqui a lista dos deputados que compõem a frente, eu vou ler aqui para vocês. A deputada Dani Portela, a deputada Débora Almeida, o deputado Doriel Barros, o deputado Heriberto Filho, o deputado Francismar Pontes, o deputado Isaías Regis, o deputado Jarbas Filho, o deputado João de Nadege, o deputado Luciano Duque, a deputada Rosa Morim, a deputada Socorro Pimentel e o deputado Valdemar Borges. Dando continuidade, já em 2024, houve a reunião de instalação da frente.
né? Nessa reunião de instalação, o deputado Luciano Duque, que até pouco estava aqui conosco, foi designado o relator dos trabalhos e se definiu um cronograma de atividades para frente que teria como eixo principal, né, como temas a serem discutidos nesse cronograma, 4 eixos em torno da discussão sobre a cannabis medicinal. Esses eixos das reuniões foram os seguintes. O primeiro, a existência, a luta pela sobrevivência e os serviços prestados pelas associações de pacientes em Pernambuco e no Brasil, as associações de pacientes que exercem um trabalho fundamental para essa democratização dos produtos à base de cannabis, já que nós temos inúmeras dificuldades para o acesso à população. O segundo tema, caríssimo para essa discussão, a regulamentação federal para a produção de medicamentos à base de cannabis. O terceiro tema, estudos e pesquisas sobre a viabilidade da produção de cannabis medicinal. E o quarto e último tema, avanços na regulamentação e experiências exitosas para a produção, distribuição e uso de medicamentos à base de cannabis medicinal no Brasil. A partir dessa definição do cronograma, em março, nós tivemos a primeira reunião da Frente Parlamentar, essa reunião pública para discutir os eixos que foram estabelecidos no cronograma. Então, como disse, essa reunião teve como tema a existência, a luta pela sobrevivência e os serviços prestados pelas associações de pacientes em Pernambuco e no Brasil. E como o tema da reunião já deixou muito claro, o foco dessa discussão foi a importância das associações, né? Existe um consenso dentro dos trabalhos aqui da frente, dos debates que foram feitos, da importância que essas associações têm para que o produto à base de cannabis, que não é acessível à população por inúmeros motivos, pelo preço, pelas restrições, pelo preconceito que existe em torno, né, do uso desse tratamento de saúde, e que as associações elas fazem um trabalho que consegue, na medida do possível, superar esses entraves e fazer com que esse tratamento de saúde chegue à população que dele necessita. Nessa reunião, a gente faz questão aqui de mencionar, além dos deputados que compõem a frente, estiveram presentes os representantes das associações Acolher, Aliança Medicinal, AME, Canap, Flor do Sertão, Medical Agreste e Jardim, todas do estado de Pernambuco, além dos representantes da Defensoria Pública do estado de Pernambuco, da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional de Pernambuco, da Secretaria de Direitos Humanos da Prefeitura do Recife, do Centro de Prevenção às Dependências e outros membros da sociedade civil, que tem sido uma parte importante das discussões aqui em torno do tema. No relatório parcial, nós trazemos de maneira bem detalhada os destaques das falas de cada pessoa. Eu não vou fazer isso aqui porque senão a gente vai ser repetitivo e não sairemos daqui hoje. Então eu vou trazer aqui em cada uma dessas reuniões quais foram as principais conclusões extraídas, as principais inferências a partir de cada reunião. E é bom que muitas das pessoas que estão aqui hoje participaram dessas reuniões e foram parte muito ativa nessa construção. Então não são inferências que são trazidas por mim, ou pelo deputado João Paulo, ou pela assessoria dele, ou por qualquer um outro deputado da frente. Essas conclusões são a consequência, a decorrência do que foi trazido aqui nas reuniões, seja pelos especialistas, pelas autoridades, pelos representantes de associações ou pelas pessoas que espontaneamente se colocaram em cada uma das reuniões. Então, dessa reunião em específico, nós tivemos 3 inferências que foram muito importantes. A primeira delas é a falta de apoio do poder público às pessoas que necessitam de tratamento de cannabis. Isso é algo muito evidente, dispensa mais comentários. Um segundo ponto que decorre desse primeiro e está relacionado a tudo que nós conversamos aqui até agora é a criminalização dos usuários desse tipo de tratamento e o preconceito relacionado à planta. Então, isso é algo muito presente, isso ficou muito claro, inclusive nos relatos das pessoas que passaram por aqui, dos representantes de associações, das pessoas que fazem uso dos medicamentos e produtos. E também um terceiro ponto é o de que a produção local de medicamentos e de produtos poderia gerar emprego e renda para muitas pessoas, fortalecendo a economia local e de todo o país. Esse é um elemento aí propulsor para uma tentativa de regulamentação mais ampla e abrangente, que possa contemplar, inclusive, o trabalho das associações, reconhecer essa atividade tão importante para a democratização do acesso aos produtos da cannabis, que precisam contemplar a produção local.
essas foram as inferências da primeira reunião e eu vou seguir essa sistemática passando pelas 4 reuniões. A segunda reunião ordinária foi em maio. Ela teve como tema a regulamentação federal para a produção de medicamentos à base de cannabis. Em relação a essa reunião, a esse tema específico, a gente tem que fazer um registro muito importante de que o deputado João Paulo, coordenador da frente, a assessoria do deputado João Paulo tentou por inúmeras vezes trazer representantes da Anvisa para o debate e não se conseguiu. Isso é sintomático, né, dos problemas relacionados à regulamentação, porque num fórum importante como esse, na Assembleia Legislativa de Pernambuco, numa proposição de discussões em torno da regulamentação, o principal órgão hoje do país, né, que pode promover uma maior, né, uma mais abrangente regulamentação, de uma certa forma, não aceitou o convite e não veio discutir com os deputados e com a população sobre esse assunto. Mas nessa segunda reunião, não esteve presente a Anvisa, mas esteve o superintendente do Ministério da Saúde em Pernambuco, Rossano Carvalho, esteve presente o presidente da Comissão de Direito da Cannabis Medicinal da OAB de Pernambuco, Sérgio Urte, a defensora pública do Estado de Pernambuco, Luana Mello, a presidente da Associação Aliança Medicinal, Hélida Lacerda, e o presidente da Associação Medical Agreste, Robson Freire. Nessa reunião, muitos de vocês que estavam aqui vão lembrar que nós fizemos uma apresentação com um panorama dos projetos de lei que existem em todo o país e das leis que já estão vigentes de diversas maneiras, tratando do fornecimento gratuito de medicamentos e de produtos à base de cannabis. Nós temos esse tipo de lei já vigente em mais de 20 estados do país e temos também só no Congresso Nacional, até foi mencionado aqui há pouco tempo, um desses projetos pelo deputado Valdemar Borges, só no Congresso Nacional são mais de 20 projetos tratando sobre esse assunto. O projeto que o deputado Valdemar Borges mencionou é um projeto que tramita desde 2015, que foi criada uma comissão especial na Câmara dos Deputados para tratar sobre esse projeto. Essa comissão especial deliberou sobre o assunto e, depois disso, o projeto parou de seguir o seu trâmite normal e está parado lá na Câmara dos Deputados. Então, é um projeto que já caminhou bastante, mas que parou em um certo momento. A gente sabe porque não existe vontade política suficiente para fazer com que ele siga. E para que ele siga, para que ele possa continuar com a sua tramitação, dentre outras coisas, é preciso pressão popular. Esse tipo de atividade que nós fazemos aqui é também um tipo de pressão exercida sobre o Parlamento Federal, que é quem tem uma função maior de disciplinar esse assunto. Nessa reunião, nós destacamos também os 2 projetos de lei aqui da Casa, da Assembleia Legislativa de Pernambuco, que tratam sobre esse assunto. São projetos que têm objetivos muito semelhantes, o projeto 1803, de autoria do deputado João Paulo, e o projeto 474, de 2023, do deputado Luciano Duque. Em resumo, são projetos que têm como objetivo criar uma política estadual de fornecimento gratuito de medicamentos e de produtos à base de cannabis. Eu ainda vou falar um pouco melhor sobre a tramitação desses projetos mais à frente. E ainda em relação a essa segunda reunião, nós tivemos discussões sobre os avanços científicos e os estudos realizados por diversos pesquisadores, diversas instituições que estiveram aqui representadas para respaldar uma regulamentação mais abrangente e que torne mais acessível, que democratize o acesso aos medicamentos e produtos à base de cannabis. E nessa reunião, que infelizmente não esteve presente a Anvisa, foi muito falado o papel fundamental que a Anvisa pode exercer na abrangência, ampliando essa regulamentação. E aí, a partir de todos esses debates também na segunda reunião, foram estabelecidas algumas conclusões que eu vou passar aqui para vocês. A primeira delas, mais uma vez, sobre a associação de pacientes. E aqui, eu repito, são conclusões que foram das falas feitas aqui nas reuniões. A primeira delas, a de que as associações de pacientes exercem um papel fundamental na produção e na distribuição dos produtos à base de cannabis para tratamento de saúde, bem como na inclusão de populações vulneráveis no mercado da cannabis medicinal. A segunda delas foi a de que as associações conseguem chegar em quem não tem condições de pagar pela importação dos produtos,
mas para avançar no acesso a medicamentos e produtos derivados de cannabis, é preciso uma regulamentação mais ampla e efetiva. O terceiro ponto, e último dessa reunião, foi o de que o relatório de análise de impacto regulatório sobre produtos de cannabis para fins medicinais publicado pela Anvisa foi considerado um retrocesso nos esforços para uma regulamentação federal mais abrangente. É só para recapitular, não sei se vocês todos lembram, mas foi publicado esse relatório da Anvisa, uma análise do impacto regulatório sobre os produtos de cannabis, né, sobre a regulamentação que a Anvisa tem, né, sobre as possibilidades de produção e comercialização desses produtos. E, em resumo, a opinião que foi emitida nesse relatório é uma tentativa de manutenção da regulamentação como está, né, uma tentativa de manutenção do status quo que vai na contramão daquilo que está sendo cobrado por especialistas, por ativistas e pela sociedade, que é uma regulamentação mais abrangente, que possa trazer mais possibilidades de acesso aos medicamentos e produtos derivados de cannabis. Passando para a terceira reunião, ela foi realizada em junho deste ano e teve como tema estudos e pesquisas sobre a viabilidade da produção da cannabis medicinal. Essa reunião contou com representantes do superintendente da representação do Banco do Nordeste, o superintendente que aqui está, Hugo Luiz de Queiroz, da professora Larissa Rolim, que é da Universidade Federal do Vale do São Francisco, de Beth Sena, que é diretora do Laboratório Farmacêutico de Pernambuco, LAFEP, de Robson Freire, advogado, membro da Comissão de Direito da Cannabis Medicinal da OAB de Pernambuco, além de Naide Teodósio, chefe do Departamento de Saúde Coletiva da Fiocruz em Pernambuco, e também da sempre presente Luana Mello, defensora pública do Estado de Pernambuco, além de Ricardo Russell, defensor público federal. Essa foi também mais uma reunião de debates riquíssimos, né, esses debates que são parte muito importante do nosso relatório, né, em torno das dificuldades, principalmente para a pesquisa e para a produção de medicamentos e de produtos à base de cannabis, especialmente por conta da falta de regulamentação suficiente, né? A regulamentação insuficiente, ela impede, inclusive, o avanço das pesquisas, né? Então, a pesquisa científica ela fica parada, ela não atinge todo o seu potencial por conta da falta de regulamentação. Então, isso é algo muito danoso, né, para todo o processo que se desencadeia aí a partir de uma pesquisa, porque pode encontrar soluções diversas a partir da planta, da cannabis, né, que pode encontrar, por exemplo, formas mais acessíveis de se disponibilizar à população um medicamento, um produto à base de cannabis, e nem isso pode ser feito com o potencial que nós temos nas nossas universidades, porque a regulamentação ela é insuficiente. Muitas vezes, universidades, pesquisadores precisam buscar na justiça uma autorização para poder realizar uma pesquisa, né? Isso é algo, enfim, que se a gente parar para pensar, se torna impensável e faz lembrar das palavras que o deputado Valdemar nos trouxe há pouco. Será que nós estamos vivendo ainda no período medieval? Nenhuma pesquisa científica consegue avançar por conta de proibição, de ausência de regulamentação. Então, dessa reunião, os pontos que foram extraídos foram os seguintes: o papel fundamental da Fiocruz na pesquisa sobre cannabis medicinal, né, foi apontado que em 2023 foi publicada uma nota técnica com a intenção de nortear e orientar a discussão sobre a regulamentação e a produção da cannabis medicinal no Brasil. Essa nota da Fiocruz ela é importantíssima porque ela aponta as evidências que existem nos tratamentos, né, no uso da cannabis para fins medicinais. Então, isso rebate muitos dos argumentos contrários à existência de evidências científicas. Foi colocado aqui pelo representante do Banco do Nordeste à disposição dos trabalhos da frente o Escritório Técnico de Estudos do Nordeste, um órgão vinculado ao banco e que possui informações socioeconômicas sobre a região. Foi ainda trazido aqui pelo representante do Banco do Nordeste a informação da execução do Fundo Constitucional do Nordeste, né, que a SUDENE é responsável por estabelecer políticas de financiamento, indicando ainda pelo representante que a ação conjunta entre a SUDENE e o Banco do Nordeste seria fundamental para a formatação de linhas de crédito
para fomentar pesquisas e investimentos a respeito da cannabis medicinal, né, um ponto importantíssimo. Foi trazida ainda que o maior entrave para o avanço das pesquisas científicas no Brasil é a proibição do cultivo, o que dificulta e encarece o acesso à matéria-prima. Ainda nessa reunião foi extraído de que uma das principais dificuldades na realização de pesquisas científicas decorre da dificuldade desse acesso ao insumo farmacêutico de origem vegetal, aquilo que eu falei anteriormente, até com a necessidade de judicialização, muitas vezes. Também muito importante aqui o papel da Defensoria Pública da União na defesa dos direitos dos hipossuficientes, das pessoas que buscam acesso ao tratamento. Também um papel de muita importância, fundamental, exercido pela Defensoria Pública do Estado de Pernambuco para garantir o acesso integral à saúde e na defesa do fornecimento dos medicamentos à base de cannabis pelo SUS. E, por fim, ainda nessa reunião, a inferência de que é necessário pressionar a Anvisa e o Congresso Nacional para uma regulamentação mais ampla e segura do uso do canabidiol. Em seguida, nós tivemos, em agosto, a última dessas reuniões temáticas de debates no âmbito da cannabis medicinal, que teve como tema avanços na regulamentação e experiências exitosas para a produção, distribuição e uso de medicamentos à base de cannabis medicinal no Brasil. Essa reunião teve a participação de representantes da APEVISA, do Instituto de Pesquisas Sociais e Econômicas da Cannabis, da presidente da Associação Aliança Medicinal, do presidente da Associação Medical Agreste, mais uma vez a representação da Defensoria Pública do Estado, do presidente da Associação AME Medicinal e também a representação da OAB de Pernambuco. E aqui, falando dessas representações todas, é importante fazer o registro da importância, né, da atenção que foi dada, né, da responsabilidade que essas organizações todas tiveram para com os trabalhos da frente. A Defensoria Pública de Pernambuco, a Defensoria Pública da União, o Banco do Nordeste, as associações, a OAB de Pernambuco foram participações muito ativas aqui nessa frente e os resultados, as conclusões que estão sendo extraídas dessas reuniões não seriam possíveis se não fosse toda essa atenção, toda essa responsabilidade para a discussão a respeito desse tema que é tão importante. E aí, dessas reuniões, nós tivemos as seguintes conclusões. Há espaço para uma regulamentação no Brasil que permita maior acesso aos tratamentos com derivados de cannabis, sem comprometer a qualidade e a segurança, como a Anvisa já o fez ao regulamentar os produtos fitoterápicos. Uma segunda conclusão dessa quarta reunião foi a de que a regulamentação ela deve equilibrar o controle de qualidade e o acesso a preços justos, evitando que o mercado fique monopolizado por empresas internacionais. Também a inferência de que se faz necessária a regulamentação do cultivo de cannabis no Brasil, a fim de que o acesso aos tratamentos seja permitido e democratizado. E, por fim, a de que a falta de regulamentação gera um ambiente de incerteza e de riscos, tanto para os profissionais de saúde quanto para os pacientes. E isso pode, inclusive, significar a entrada no mercado de entidades que não estejam de fato preocupadas com a saúde pública. Com isso, nós terminamos as reuniões previstas no cronograma, né, desses 4 temas. Já me encaminhando para a parte final da apresentação do relatório, eu quero falar rapidamente da tramitação dos projetos de lei que eu mencionei, de autoria do deputado João Paulo e do deputado Luciano Duque. Como disse, esses 2 projetos têm objetivos muito semelhantes e até por conta disso, por força de um dispositivo legal do regimento interno da ALEP, eles passaram a tramitar em conjunto. A partir do momento que eles passaram a tramitar em conjunto, foi apresentado pela Comissão de Constituição, Legislação e Justiça um substitutivo. Esse substitutivo, como já diz o nome, ele substitui os 2 projetos anteriores e a tramitação passa a ser desse único dispositivo, desse único substitutivo com um novo texto. Então, esse substitutivo já foi aprovado pela Comissão de Justiça, está pautado, vai ser votado na Comissão de Finanças e logo em seguida vai ser pautado, vai ser apreciado pelas comissões de Administração Pública, de Saúde e Assistência Social e de Cidadania, Direitos Humanos e Participação Popular. Sendo aprovados nesses colegiados, o projeto vai logo em seguida a plenário e a sanção da governadora, o que nós esperamos aqui nos trabalhos da frente. É esse o estágio atual destes 2 projetos.
Por fim, eu quero trazer, então, as conclusões que foram extraídas de todas essas discussões, de todos esses debates, nesse primeiro período, ciclo de trabalhos relacionados à cannabis medicinal. Repito, são conclusões que foram construídas por todos vocês, pelos convidados que aqui estão, pelos pesquisadores, especialistas, convidados, todos que passaram por aqui. Essas conclusões estão também nesse material que todos vocês vão receber, esse material que inclusive vai estar disponível também no site da Alep, né, que é um relatório parcial da frente. Tem uma versão resumida e tem uma versão mais completa que vai ser publicada também. E aí eu vou ler aqui de maneira bem rápida para vocês quais foram as 5 conclusões, as 5 recomendações a partir de todos esses debates. A primeira delas é a ampliação do acesso aos tratamentos de saúde com medicamentos e produtos derivados de cannabis, assim como a evolução da pesquisa científica relacionada ao tema, dependem de normas que regulem o cultivo da planta para fins medicinais e acadêmicos no Brasil. Recomenda-se, portanto, a regulamentação do cultivo da cannabis no país, especialmente para os fins mencionados, os fins medicinais e de pesquisa científica, seja por ato do Executivo, do Poder Executivo Federal, ou por meio de proposição normativa aprovada pelo Congresso Nacional. Sobre esse ponto é importante deixar claro que essa regulamentação ela pode se dar pela Anvisa, mas com maior segurança jurídica ela pode vir do Poder Executivo Federal e ainda com maior segurança jurídica para todos os envolvidos a partir de uma legislação, de uma lei aprovada pelo Congresso Nacional. O segundo ponto conclusivo dessa primeira etapa da frente parlamentar. A concretização do direito à saúde em sua plenitude no que se refere aos tratamentos com medicamentos e produtos derivados de cannabis, passa necessariamente pela atuação das associações de pacientes destinadas a esse fim. Tais associações, além de possibilitarem a redução dos custos terapêuticos, promovem o acolhimento de pacientes e familiares, a orientação médica, o apoio jurídico e a difusão do conhecimento sobre a planta e as suas utilidades medicinais. Desse modo, a regulamentação da cannabis para fins medicinais não deve resultar em barreiras para o cultivo, a produção e a comercialização de medicamentos e produtos pelas associações, evitando-se assim, concluindo, restrições no direito à saúde, aqui enfatizando a necessidade e a importância das associações. O terceiro ponto conclusivo é o seguinte: a fim de garantir o acesso à saúde por meio dos medicamentos e produtos à base de cannabis, o Estado deve promover o financiamento de pesquisas relacionadas ao desenvolvimento das capacidades medicinais da planta, além de incentivos e linhas de crédito para a produção nos setores público e privado, de modo a propiciar uma ampla oferta de medicamentos e de produtos disponíveis para a população, bem como para a aquisição pelo próprio Estado, diminuindo assim os custos do tratamento. O quarto ponto conclusivo, o penúltimo, para que se promova a segurança jurídica no processo produtivo da cannabis medicinal no Brasil, tornando o setor mais atrativo para investimentos, defende-se a extensão do prazo da autorização sanitária pela Anvisa para os produtos de cannabis, passando dos atuais 5 anos para 10 anos. E o quinto e último ponto conclusivo é o de que, com o intuito de expandir as possibilidades de tratamento de saúde com derivados da cannabis no país, o que acarreta a diversificação produtiva e, por consequência, o crescimento do setor na economia, recomenda-se que passem a ser autorizados pela Anvisa, além dos produtos para a utilização por via oral ou nasal, outras vias de administração que permitam a comercialização de mais formas farmacêuticas, a exemplo dos cremes tópicos, dos sprays, dos sabonetes, das gomas, da Flor in Natura, entre outras. Esse último ponto aqui há um contrassenso enorme, porque quem consegue importar de outros países pode fazer uso dessas formas farmacêuticas diversas. E aqui no Brasil só é permitida a utilização por via oral ou nasal. Isso não faz nenhum sentido. E é a quinta e última conclusão aqui que nós trazemos nesse relatório parcial da Frente Parlamentar. A frente, como já foi falado, ela vai continuar com as suas atividades, ainda algumas ações relacionadas
à cannabis medicinal, para aí, ao final do ano, concluir essa etapa e no ano seguinte começar os debates relacionados ao cânhamo industrial. É isso, obrigado. Agradecendo aí a importante síntese feita aí por nossa assessoria, né? Acho que traduziu bem tudo que nós fizemos aqui, mas eu queria dar um informe que levou tempo o nosso projeto para ser aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, porque se nós não tivéssemos apresentado o quanto o governo do Estado pagou a partir de decisão judicial, era inconstitucional. Então, foi uma verdadeira via sacra, porque nós passamos com a secretária de Saúde, que é importante registrar, ela é muito simpática, tem parentes que usam e tem um interesse total, né? Na conversa que tive com a governadora também, ela mostrou interesse e o projeto já passou pela Comissão de Constituição, Legislação e Justiça e foi aprovado. Ele agora vai para a Comissão de Finanças, e eu conversei com a deputada Débora, que é a presidente, para, na próxima reunião, aprovar, e depois vai para uma comissão que é nossa aqui, que é a Dani, que preside, a Comissão de Direitos Humanos. Aí depois é que vai para o plenário, né? Mas, sendo assim, Dani iria falar, mas como o nosso representante aqui, o Hugo Luiz, do Banco do Nordeste, está precisando sair, então vou conceder a palavra a ele e depois ele está liberado politicamente. Boa tarde a todos. Queria fazer uma saudação aqui aos que compõem aqui a bancada, na pessoa do deputado João Paulo. Deputada. Deputado. Boa tarde. Deputado, queria aqui aproveitar a oportunidade para reafirmar e posicionar o Banco do Nordeste em todo esse processo. Tudo e todas as pautas que fazem sentido para o desenvolvimento da região, o Banco do Nordeste quer e precisa estar inserido. E também nessa pauta. Então a gente imagina que a nossa contribuição ela pode vir, e aí só reafirmando, com o olhar do financiamento. Então, para isso, a gente precisaria, de fato, ter uma conversa com os demais atores que compõem a estrutura do FNE, do Fundo Constitucional, a exemplo da SUDENE. A gente também tem disposição de colocar a nossa estrutura do ETENE. Eu acho que ela avalio que ela tem muito a agregar. Acho que poucas estruturas aqui na região Nordeste detêm informações e conhecimento sobre o que acontece na nossa região. Então, ela poderia trazer, do ponto de vista quantitativo e qualitativo, dados e bases para subsidiar eventual encaminhamento que venha a ser dado aqui pelo grupo. Isso é importante. O Banco Nordeste, para além do financiamento, para além do ETENE, a gente também tem uma disponibilidade de recursos para apoiar projetos de pesquisa que for relacionada ao que a gente está aqui discutindo. Esse é outro ponto importante. Então, vejam só, estamos aqui diversos atores da sociedade civil envolvidos em um processo. Então, em determinado momento, caso seja necessário e conveniente, a gente pode sim mobilizar um grupo, formular pesquisa, e já sabe que para isso requer certos investimentos. Então, a gente tem recursos não reembolsáveis, seja no âmbito do Fundesc ou do FDR, para pesquisa e estudo. Resumindo, o Banco Nordeste tem à disposição, e eu quero que vocês tenham o Banco Nordeste à disposição para financiamento, auxiliar do ponto de vista de levantamento de informações da região Nordeste e do ponto de vista de incentivar e patrocinar pesquisa e extensão. Então, feito e completado todo esse ciclo, reafirmo, o Banco Nordeste quer se fazer presente no projeto, em todas as etapas. Saibam que pode contar com a gente contra a instituição, certo, deputado? E aqui a gente fica à disposição, acho que mais uma vez, para a gente colaborar e contribuir com todo esse processo. Então, obrigado aí pela oportunidade de participação. Antes de concluir, eu queria dar uma sugestão. É que ou você, alguém que fosse especialista na área dos financiamentos, que a gente marcasse aqui com os representantes da associação, para ver o que é possível fazer. Ou
e as universidades, e o que a gente poderia também, se não tem, criar as condições para receber os financiamentos, seja a fundo perdido ou nas outras condições. Deputado, veja, sugestão mais do que aceita. É só me dizer o dia, a hora, eu venho aqui, eu faço uma Agora exposição. vamos pôr em votação, né? Companheiros que a prova permaneça como se encontram. Aprovado. Não, eu faço aqui... Aqui as votações que nós já temos entendimento, né? Eu faço aqui uma exposição das linhas de financiamento hoje existentes. Pronto. A gente vê no que for possível A gente trabalhar vai com o que marcar tem aqui. hoje, já avançar. E eu posso fazer uma exposição também, em se tratando do Fundesc e FDR, para pesquisa, estudo, inovação, como e pode ser feito o pedido por parte de qualquer um dos atores aqui envolvidos. A gente vai combinar com eles uma data e convidamos vocês, tá bom? Combinado? Combinado. Obrigado, viu, Hugo? Um abraço lá no nosso Paulo Câmara. Obrigado. Então, com a palavra agora a nossa companheira Dani Portela. Boa tarde. Com muita satisfação, eu pedi para falar agora porque a gente está em reunião plenária e eu tenho um discurso para fazer lá embaixo. Mas, como membro e integrante dessa frente, eu não poderia deixar de vir aqui no momento de apresentação de um relatório, fruto de um trabalho e de uma luta que esta casa vem travando há algum tempo. Claro que não é a casa, a Alep. Isso precisa ser puxado por alguém. Desde a legislatura passada, quando eu ainda era vereadora, eu estive aqui na legislatura passada, quando o João Paulo, o deputado João Paulo, ele puxa essa frente. Essa frente é repensada nessa legislatura e ela precisa seguir existindo, porque esse debate é importante que ele esteja na centralidade dos debates para o Estado de Pernambuco. Brevemente, eu não vou tomar muito tempo, eu sei que tem gente para falar e que nosso tempo está bem corrido, mas eu estava justamente pensando, o meu lado professora de História, que se a gente olhar desde a antiguidade clássica, que a cannabis, a maconha, ela é utilizada para tratar problemas de saúde, né? E a gente fala tanto no uso medicinal como no uso recreativo, mas a gente está se detendo aqui ao uso medicinal. E Pernambuco, nosso estado, ele tem destaque na produção de cannabis há cerca de 100 anos. Nos últimos 100 anos, Pernambuco vem adquirindo destaque importante, né? Na verdade, há quase um século. E agora a gente vem descobrindo isso fruto a pesquisa empírica, teórica e prática também, as associações junto com a universidade, vem descobrindo o potencial terapêutico da cannabis e seus derivados para vários fins. E como a gente pode aproveitar esse potencial? Estava comentando com o deputado João Paulo que eu vim de uma reunião no almoço com um casal de pessoas idosas, que ela ia, na hora de sair, disse, como vocês estão? Ela disse, você nem imagina, o companheiro dela tem 78 anos, você nem imagina como ele melhorou com o uso do canabidiol. Eu estava justamente conversando sobre isso agora no almoço, antes de vir para cá, e a gente pensa numa frase que nós repetimos muito, né? Quem tem dor tem pressa. A gente sabe que a maconha ela é importante não só para quem usa, mas para todos os familiares que acompanham aquelas pessoas, os múltiplos fins que a gente pode ter a partir de uma planta, né? Mas, e não dá mais para fazer as pessoas esperarem, principalmente por mudanças no campo do legislativo. Nós somos legisladores estaduais e as leis elas vão andando às vezes muito lenta e ao passo que a sociedade ela é muito mais rápida do que a gente. Então é importante a gente saudar a importância do deputado João Paulo para trazer esse debate para cá e a gente fazer virar lei, mas uma lei que não seja letra morta como tantas que a gente tem, mas uma lei que não só seja sancionada pela governadora desse estado, a governadora Raquel Lira, como seja implementado de fato no estado de Pernambuco, um estado que tem tanto potencial. E por fim, só para encerrar, eu acho importante dizer que o estado de Pernambuco, quando regulamentar esse uso, precisa falar em responsabilizar
medidas de reparação histórica aos grupos que historicamente sofreram discriminações pelo cultivo e pelas formas de uso dessa planta, pela demonização que essa planta passou no último século. Eu falo porque essa demonização afeta diretamente quilombolas, comunidades ribeirinhas, indígenas e a população pobre, negra e periférica desse estado. Então, a gente precisa avançar na implementação, mas a gente não pode fazer isso sem pensar numa reparação histórica pelos anos de proibição e demonização de uma planta que traz tanto benefício para a vida de tanta gente. Contem com o nosso mandato, contem com a minha luta, me somando à iniciativa do deputado João Paulo, a quem parabenizo, mas parabenizo junto a ele todas as instituições e entidades que estão aqui representadas. Obrigado, deputada Dani. Obrigado, deputada Dani. Eu queria talvez só, acho que depois que nós marcarmos a reunião com o BNB, eu acho que era importante a gente chamar aqui a Procuradoria-Geral do Estado, porque se a lei em vigor, no mínimo no Estado, ninguém questionou nada, né? Então a lei está em vigor, foi aprovada aqui por unanimidade na casa, não teve um voto só contra. Então a minha sugestão é que nós comecemos a discutir o processo de regulamentação da lei. Não é? Eu acho que todo tipo de pressão que nós pudermos fazer, eu acho que é fundamental para isso. Sendo assim, eu já passo a palavra para o nosso companheiro Jorge Braga, representando aqui a ministra Luciana Santos, de Ciência e Tecnologia. Ele ficou com raiva comigo porque eu reclamei, porque ele não veio da outra vez. Eu reclamei. Foi não, Jorge? Ao contrário, foi. Cadê aquele? Agora foi. Deixa eu cumprimentar de saída já a deputada Dani. Fique à vontade. Ao contrário, eu que me penitenciei, dizendo que tinha faltado a última reunião, que não poderia faltar essa. Eu acompanho o trabalho da frente, acompanho o trabalho do deputado João Paulo, a quem já tive a honra de trabalhar junto aqui nessa casa, na equipe do deputado João. Então, eu acompanho o trabalho e acompanho já a comissão desde a primeira reunião e sempre achei esse um tema da mais alta importância. A ministra Luciana Santos, eu trago um abraço da ministra aqui para você, João, carinhoso, sei da amizade e do carinho que vocês têm mútuo. Ela costuma dizer uma frase que tem sido permanente em todos os momentos em que ela anuncia e trata e discute os temas da ciência e tecnologia no Brasil desde que ela assumiu, e a frase é: a ciência voltou. O Ministério da Ciência e Tecnologia voltou a ser um ministério que dialoga com o que existe de ciência organizada no Brasil, que dialoga com as universidades, que distribui recursos. Só esse ano são mais de 12 bilhões de reais do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia em diversas áreas. Então, há uma iniciativa muito forte. E quando eu enxergo esse debate, eu penso que aqui nós estamos fantasticamente representados pelo deputado João Paulo e por todos os deputados da frente. Eu passei em revista aqui, conheço, me relaciono com a maior parte dos deputados que aqui fazem parte dessa frente. Acho que nós temos duas questões muito importantes para a gente tratar nesse tema. O primeiro tema é esse da política. Aqui o deputado Luciano Duque, o deputado Valdemar Borges e o próprio deputado João Paulo, e faz parte aqui do resultado do relatório, dizem que nós precisamos nos organizar politicamente. Nós precisamos criar instrumentos políticos de pressão, de manifestação, de debate, de diálogo, para que a gente possa avançar do ponto de vista jurídico, do ponto de vista formal, do ponto de vista das leis do país. Então, esse é um viés fundamental que me parece um viés que existe, acontece e se desenvolve no país inteiro.
eu aqui ouvindo, João, esse movimento de dizer que em vários estados a gente tem isso, eu lembrei dos tempos que eu era do movimento estudantil e eu era da Uni, e nós tínhamos uma dificuldade muito grande de aprovar a lei da meia entrada no Brasil. E a estratégia que nós, à época da Uni, criamos foi justamente fazer um movimento de baixo para cima. Além de fazer movimentações, mobilizações, de defender a lei da meia entrada, nós outros fizemos aprovar em todas as 27 casas legislativas do Brasil a lei da meia entrada, o que tornou, na prática, a meia entrada algo importante e fundamental, que já acontecia no Brasil inteiro, e aí sim o Congresso Nacional acabou se manifestando e tratando do assunto, e isso se consolidou. Mas foi um movimento de baixo para cima, como me parece que acontece em relação a esse assunto. Então eu penso que as estratégias serão diversas e o movimento deve ser muito forte. Mas o outro viés é um viés muito importante. Ainda hoje eu fui no departamento de farmácia aqui da Universidade Federal e, tratando de outros assuntos, falei que estava vindo para cá e o pessoal falou da Larissa Rolim, que faz pesquisa na área, está aqui, né? E me falaram, George, vamos marcar de conversar, a gente tem interesse, tem pesquisas, tem coisas na área, precisamos de recursos, enfim. Então, eu penso que a gente precisa entrar nesse lugar. Esse outro lugar é o lugar da ciência, é o lugar da pesquisa, é o lugar da comprovação de que, de fato, o uso do canabidiol é algo que está mudando a vida de centenas de milhares de pessoas. Eu tenho relatos próximos, de pessoas próximas minhas, de pessoas de diversos ambientes. Eu sou TDAH, então eu já li um pouco sobre isso. Então, eu tenho muita informação, todas as informações que me chegam são informações de transformação da vida das pessoas. E isso se deu pelo desenvolvimento científico disso. Não foi outro o caminho que nos trouxe até aqui. Foi a gente conhecer em profundidade e a gente investir em profundidade. E, nesse sentido, o Ministério da Ciência e Tecnologia está absolutamente comprometido com isso, comprometido em a gente produzir ciência para melhorar a vida das pessoas. Então, eu deixo aqui o abraço e o compromisso da ministra Luciana e já proponho, João, que a gente fizesse uma reunião formal daqui a um pouco tempo com a ministra, onde vocês pudessem colocar esse relatório para ela, porque nós poderíamos abrir um debate com ela sobre a gente discutir um financiamento específico para pesquisas nessa área. O Ministério da Ciência e Tecnologia tem lançado diversos editais com os recursos da FINEP, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia, na área de indústria da saúde, na área de energia, em todas as áreas, mas a indústria da saúde é um dos temas. Talvez pudéssemos colocar algum recurso do FNDCT para financiar pesquisas no país inteiro nessa área. Eu levanto isso aqui como uma sugestão, é um pouco aleatório até eu levantar isso, mas eu acho que a ministra será simpática a essa ideia. Nós teríamos que ver as questões da regulamentação do fundo, enfim, das exigências legais, mas acho que seria de bom tom à frente procurar a ministra e abrir esse debate, porque de repente a gente consegue algo nessa linha que pode ajudar muita gente. Então eu deixo aqui o nosso compromisso, o abraço da ministra Luciana Santos e o compromisso nosso da gente fazer todos os esforços que estejam ao nosso alcance para reforçar esse debate e esse tema. Muito obrigado. Eu agradeço ao companheiro George e a proposta está aceita. E a gente vai fazer o seguinte, vou fazer um adendo, vou adendar a proposta dele, que é o seguinte. A minha sugestão é o seguinte, é que nós vamos marcar esse convite aqui, vamos aguardar as sugestões dela de dia, porque nós sabemos preferencialmente que não seja numa terça-feira à tarde, quarta-feira à tarde, nós temos votação aqui. E segunda-feira pela manhã, que nós temos a Comissão de Constituição, Legislação e Justiça. Novamente é muito difícil faltar, porque tem muitos projetos, às vezes polêmicos, etc. Mas fora disso, aí era importante fazer duas mãos, né? A ida e vinda. Ela colocar o que é que o Ministério de Ciência e Tecnologia pode ajudar o setor, e a gente vai colocar aqui, enquanto as associações, enquanto as universidades, o que é o nosso pedido para eles. Combinado?
Combinadíssimo. Combinado eu não é caro. Já então, vou botar isso aqui na nossa aí, George, preocupação aqui do marca Ministério. aí. Obrigado, Pronto. gente. Obrigado. Eu vou fazer como todo mundo, falar e pedir licença para sair. E se eu não der? Não me dê, pelo amor de Deus. Estou brincando. Eu tenho um compromisso às 4. Eu tô Queria brincando. agradecer muito vocês, agradecer Ele João havia e me colocar aqui à avisado disposição, gente. Muito obrigado. Obrigado, Jorge, pela participação. Um abraço da ministra. Olha, eu vou passar a palavra agora para a Luana Mello. Tu não vai precisar sair agora não, né, Doriel? Vamos ouvir Luana, senão ela não consegue falar. É. Vamos, Eu já disse na reunião passada que segunda é dia de Alep. Aí, tchau, tchau. Boa tarde a todas e todos. Primeiro, gostaria de parabenizar e cumprimentar a Frente Parlamentar, tomando liberdade para pessoalizá-la na pessoa do deputado João Paulo, né, que tem uma luta e tem uma vida, né, de luta, de militância, e parabenizá-lo por encabeçar, né, liderar esse movimento. Eu estava olhando aqui, eu brincando, né, que segunda é dia de Alep, pessoal, né, eu já brinquei de outra vez, vou arranjar um puxadinho aqui para mim na Alep. E aí eu vi que, antes mesmo dessa frente, eu já participei da primeira audiência pública em abril de 22, com a aprovação, quando a gente já tem a lei, né, a 1824. Então, são 2 anos e meio de trabalho, ao menos que eu acompanho, né? Isso. Então, eu sei que para levar, encabeçar, trazer, pensar o projeto é muito anterior a isso. Então, parabenizá-lo. A qualidade do relatório é incontestável e, como eu disse, assim, todas as reuniões em que eu me fiz presente, todas elas, a gente viu que o senhor trouxe a preocupação da frente foi trazer a academia, a comprovação científica, as instituições do sistema de justiça, que é que lidam com a questão do acesso que a gente tem hoje, né? E aí, assim, minhas falas nunca foram muito colaboradoras, porque era muito difícil falar ciência, não precisa, a gente precisa, né? A ciência a gente aceita. E aí trouxe mais a questão do viés jurídico. E aí, aproveitando, enquanto eu estava vendo as manifestações, eu tive no final da semana no Rio de Janeiro uma capacitação das defensorias públicas sobre direito à saúde. E o tema que a gente mais discutiu, e aí Ricardo é o tema 1234, que é uma recente decisão do Supremo sobre judicialização de saúde que, vamos dizer assim, meio que inviabilizou o acesso, né? E é uma preocupação dos 26 estados e do Distrito Federal. As 27 defensorias estavam lá discutindo sobre isso. E aí a gente fala, nossa, e agora? O tanto de coisa que tem. E aí apesar de não falar de cannabis, né? Porque tratou de tudo, de medicamentos padronizados, não padronizados, 2 coisas que a gente discutiu muito lá e que podem ser levadas aqui como êxito, assim, como a importância aqui dessa frente, né? E da temática. Primeiro, a segurança jurídica, que era sempre que eu exaltava aqui, né? Viver em cima de decisões judiciais não traz o conforto e a paz que a gente precisa ter, né? Veja agora o Supremo. Chegou lá no Supremo e veja a gente ficar, ai, graças a Deus, não, meu Deus do céu, o que foi que saiu aqui para a gente? Então, a importância da segurança jurídica, né? Com a segurança de, assim, bom, tem uma lei e agora eu estou tranquila, né? E aí a importância da legislação. E aí, fazendo o recorte, a importância da legislação que garanta o acesso via SUS. Porque no tema 1234, que é o que a gente... enfim, o Supremo ele deu uma série de condições para garantir, né, o fornecimento de medicamentos que não são padronizados, ou seja, que não estão na lista do SUS via judicial, né? E as condições que o Supremo colocou estão muito, 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 assim, distantes da nossa realidade e dificultaram bastante o acesso, né? Em relação a discutir legalidade do parecer da Conitec, por aí vai. E aí o que ficou bem evidenciado na reunião é que a decisão ela foi extremamente, vamos dizer assim, né? Não vai, apesar que vai passar, né? Então, deixa eu mudar aqui, está na TV da LEP. Então, os ministros nem sabem da nossa existência, mas, enfim. A decisão não se atenta, assim, evidenciou algo que traz essa questão do projeto paralelo aqui com o da cannabis, que é a questão da desigualdade econômica e financeira, né? O parecer da Conitec, assim, o resumo do tema 234 a gente precisa provar que existe uma ilegalidade no parecer da Conitec, que é o órgão que incorpora tecnologias e medicamentos no SUS, certo? Mas, se aquele medicamento ele não é incorporado no SUS, ele já tem um registro aqui na Anvisa. Então, assim, para quem tem dinheiro, você pode comprar,
porque se o medicamento está registrado na Anvisa, ele está lá na farmácia. Mas quem vai pedir via SUS não vai conseguir se o parecer da Conitec for desfavorável. Então, deixa muito claro uma situação de desigualdade, de injustiça econômica e financeira. Então, o primeiro, então é aí quando a gente entra aqui no recorte da cannabis. Garantir o acesso via SUS vai resolver esse desequilíbrio econômico-financeiro que a gente repercutiu, a gente está vendo numa perspectiva macro em relação ao medicamento. Então, assim, né, estive presente em todas as reuniões. A Defensoria está sempre à disposição da frente. É muito importante, como eu digo, a gente é uma forma de pressão, né? E é uma forma de pressão que pode resolver com a legislação, né? A gente pressiona judicialmente, mas, como eu disse, não é garantia, porque muda um deputado, muda um magistrado, muda o entendimento, como foi a referência aqui do deputado, e o Supremo chega lá e dá uma decisão muito mais difícil. Então, além dos anos que a gente vai levar. Então, quem tem dor tem pressa, né? A gente não pode esperar, como a deputada falou. É isso. Então, é parabenizar e nos colocarmos sempre à disposição, porque o que a gente viu, o que a gente está vendo lá, duras penas, como uma decisão que repercutiu, assim, está repercutindo nas milhares de ações que tramitam no Brasil, é o que a gente não quer que aconteça aqui. Então, vocês estão com a faca e o queijo na mão, né? E a gente depois aqui só vai querer parabenizar. É isso, muito obrigada e seguimos juntos. Obrigado. Doriel, eu vou deixar o doutor Ricardo falar e tu vai finalizando e eu falo só das conclusões, tá bom? Sim, senhor. Tá bom? Obrigado, Doriel. Obrigado, deputado. Boa tarde a todas e todos. Gostaria também aqui de parabenizar o deputado João Paulo, de quem eu já disse isso para ele em outras oportunidades, sou fã de longa data. Apesar de eu ser novo, né? Mas, enfim, sou fã Eu não estou preocupado com o novo, não. Estou preocupado do apesar. O longa data, né? Não tão longa assim, né? Sim, enfim, melhorou. Mas, enfim, o deputado fez um trabalho aqui brilhante, como todas as pessoas que participaram dessa comissão, como a doutora Luana pela Defensoria Estadual, como foi frisado, inclusive, ali estava presente em todas, como o próprio consultor, inclusive, nessa apresentação fantástica que ele fez aqui para nós. Aqui eu também parabenizo, um momento, enfim, de transição, não exatamente de fechamento, mas de transição fantástico com essa apresentação. E sem me alongar muito, até para não repetir muito, que eu mesmo já falei aqui em outras reuniões, e até o que a doutora Luana falou aqui agora, o fato é que, da fala de doutora Luana, eu tiro uma preocupação muito grande para todas e todos aqui, e, na verdade, nós temos a preocupação e a preocupação da preocupação. A primeira preocupação é que a última decisão do STF, ela veio para dificultar a judicialização da saúde, certo? Então, o que o STF fez, e aqui eu não falo ainda da questão da cannabis, eu falo de toda a questão de saúde. A tendência é que fique extremamente difícil. Nós vivemos um momento de extremo desespero na Defensoria Pública com a 1234, porque claramente o STF ele está tentando inviabilizar qualquer medicação via Poder Judiciário. E isso é algo que tende a acontecer a pequeno, no máximo, médio prazo. Então, o caminho principal para conseguir as medicações é pelo SUS, é pela regulamentação do SUS, porque vai ser cada vez mais difícil conseguir um medicamento hoje. Repito, qualquer um, se não for via SUS. Isso, naturalmente, para a população pobre, periférica, negra, porque, enfim, quem nesse país não está numa situação de pobreza, quem não está numa situação de vulnerabilidade, tem acesso a todo e qualquer medicamento. Então, também é um problema único e exclusivamente da população necessitada. E eu falo problema do problema porque, paralelamente a isso, independentemente das outras medicações, a gente sabe que a cannabis é um problema maior. Aí eu falo agora antes da 1234. Na Defensoria Pública da União, eu atuo na fase recursal. E realmente, antes da 1234, eu não tenho um trabalho científico sobre isso, mas eu posso dizer que a gente conseguia liminar na maioria das ações de saúde. É um poder judiciário que ele ainda, apesar de ser um poder judiciário, digamos assim, muito conservador, não sei se eu vou usar essa palavra, mas enfim, mas é um poder judiciário em vários assuntos
é muito difícil de conseguir liminares. Para a saúde, não. A verdade é essa. Antes da 1, 2... Agora vai mudar tudo. Já mudou, né? Antes da 1, 2, 3, 4, eu posso dizer que a gente conseguia. A maioria das liminares, sentenças favoráveis, por aí vai. Em ações de medicamento, tratamento de saúde, de um modo geral, salvo cannabis. Era um negócio assim, vinha um recurso. Quando vinha contra-razão é que a gente tá ganhando, tá, pessoal? Eu venho acompanhar a contra-razão. Opa, aí beleza, é o normal. Quando vinha uma apelação, ou seja, a DPU perdeu e vinha uma apelação para acompanhar, eu também não tenho um trabalho científico sobre isso, mas eu posso garantir que 80% das vezes que a gente perdia era ação de cannabis. Isso acontece por quê? Por preconceito único e exclusivamente, pessoal, porque não tem mais discussão. A gente sabe, a gente viu aqui em audiência pública, as audiências públicas e várias audiências públicas, a gente vê o tempo inteiro. A gente sabe que está comprovado os efeitos positivos da planta. Não tem a menor dúvida disso. Todo mundo sabe disso. Então, por que não avança? Única e exclusivamente por preconceito, excesso de conservadorismo. Não tem nenhuma outra explicação. Não tem explicação científica para não se avançar. Não tem nenhuma explicação científica. E repito, novamente, única e exclusivamente para quem é necessitado, para quem é pobre, para quem está numa condição de vulnerabilidade, porque, enfim, nesse país, maconha, de um modo geral, só é proibido para quem é pobre, pessoal. Porque meus amigos de uma condição financeira boa, eles compram maconha delivery. Pronto. Liga, e chega o cabo na moto, entrega a maconha na casa dele e vai-se embora. É assim que funciona para quem tem dinheiro nesse país. Então, só existe proibição de maconha nesse país para quem é pobre, gente. Todos os outros tem, mas enfim, né? Até aborto mesmo. Eu comentei isso da última vez, né? Que só tem aborto, que só é proibição de aborto também nesse país, é só para quem é pobre. Pronto. Enfim. Então, isso tem que acabar. Por isso eu parabenizo o deputado, porque o que tem que ser feito para acabar com o preconceito é chutar a porta do preconceito mesmo. Isso. E é isso que o deputado vem fazendo. A gente sabe que o deputado anda chutando portas por aí há muito tempo, né, deputado? Já, né? Até já bateram no deputado por causa disso. Muito. Né? Mas não só ele, todas e todos que estão aqui presentes, que participaram, as outras deputadas e deputados, servidores dessa casa, todas as entidades da sociedade civil que estão aqui presentes, principalmente, também não posso deixar de frisar, como foi frisado pelo consultor, as associações. E eu coloco nesse barco as defensorias públicas, a Defensoria Pública do Estado, a Defensoria Pública da União, sempre à disposição para continuar nossa batalha. É isso, muito obrigado. Olha, nós vamos ver agora o nosso querido deputado Doriel Barros, que é o presidente do PT em Pernambuco, é o cabo mais forte do PT aqui em Pernambuco, então eu sou base, né? E depois da intervenção dele, aí eu vou amarrar aqui as conclusões finais, porque eu estava falando, viu, Doriel, que eu vou propor à minha equipe que a gente faça o Dia Estadual da Cannabis Medicinal e do Cânhamo. Para quê? Para que a gente possa ter uma data de fazer uma grande mobilização no Estado. No primeiro momento, eu ia propor que a data fosse a da sanção da lei no Palácio. Mas como é 28 de dezembro, aí não consegue mobilizar. Aí eu vou propor que seja o dia que nós aprovamos a lei aqui na Assembleia Legislativa. Vocês topam? Pronto, vamos lá, Doriel. Boa tarde, minha gente. Na verdade, ele é que é meu líder. E líder é quem comanda e os liderados seguem o líder. Então, o João Paulo é nosso líder aqui na Assembleia Legislativa, não somente meu, mas também de Rosa, de Rosa, né? Não, de Rosa não, da Federação Brasil da Esperança. Mas eu, com muito carinho, cumprimento todos que estão aqui, à mesa também, e dizer, claro, não pode ser diferente, na mesma direção que foi feito aqui, dos elogios também, do reconhecimento, que é fundamental. Nós fazemos o reconhecimento do nosso companheiro deputado João Paulo, que tem sido um baluarte, tem sido um grande lutador e desde o começo que tem, né, buscado fazer com que esse tema ele seja aqui na casa debatido, discutido, e ele tem abraçado com toda a sua força. Então queria parabenizar o deputado João Paulo, porque os passos que foram dados a gente deve a essa insistência e essa perseverança do deputado João Paulo no primeiro momento, e no segundo momento a todos vocês que deram o apoio, deram o suporte, estiveram presentes, porque sem esse apoio também
né, João Paulo e a Frente Parlamentar não conseguiria, né, os passos que conseguiu. Então, a gente deve isso muito a vocês, e é evidente que nós vamos precisar continuar fazendo esse enfrentamento. O João Paulo estava lembrando, essa é uma etapa que nós estamos concluindo e vão vir outras etapas de enfrentamentos. A gente precisa tornar esse tema um tema que seja entendido e debatido em todos os espaços, em todas as instâncias, principalmente no judiciário, porque é meio contraditório o que o judiciário tem feito em relação a essa questão, porque se o judiciário reconhece a ciência e reconheceu, né, quando a gente teve a pandemia, um exemplo muito claro é isso, o judiciário, todas as decisões que ele teve, foi reconhecendo a pandemia e, portanto, reconhecendo o avanço da ciência. Como é que o judiciário ele tem um entendimento sobre a ciência em relação a esse caso em particular, e em relação à cannabis, o judiciário tem outro entendimento, né? Vai contra a ciência. Então é contraditório, e nós precisamos mobilizar a sociedade, mobilizar todos que estão engajados e estão, né, envolvidos, seja as forças que nós conseguimos e que João Paulo conseguiu reunir, o governo federal, através do Ministério, seja as promotorias, enfim, o Ministério Público, para a gente fazer todo esse enfrentamento que é necessário que a gente faça, para a gente dar dignidade a milhares de pessoas que dependem desse medicamento para poder ter condições de viver com a dignidade e o respeito que todos nós temos que ter com essas pessoas que precisam desse medicamento para poder viver. Então essa é uma luta que nós não podemos de maneira alguma parar, e com certeza é um marco importante, e eu acredito que no final todos nós sairemos vitoriosos, porque essa é uma vitória e essa é uma luta do bem, é uma luta que realmente é para salvar vidas, é para dar vida às pessoas, e é uma causa justa, e eu tenho certeza que nós vamos fazer o embate junto ao judiciário com todas essas medidas que estão sendo tomadas, mas nós não vamos poder e não vamos desistir. Eu acho que essa data que João está sugerindo aqui, eu acho que isso ajuda a mobilizar ainda mais a sociedade. Esse tema tem que deixar de ser um tema preconceituoso, de ser um tema que as pessoas que ainda tem um preconceito muito grande em relação a isso, para que a gente torne esse tema um tema cotidiano na vida das pessoas, porque a gente sabe que é um medicamento que vai salvar vidas, e se é para salvar vidas, se é para dar dignidade às pessoas, nós temos o dever e a obrigação de lutar com todas as nossas forças para que a gente torne isso real na vida de milhares de pessoas. Então me somo integralmente aí, estamos juntos, meu líder, e vamos confiar de que a gente vai, com certeza, vencer essa batalha. Então, muito obrigado. Obrigado, Doriel, obrigado, deputado. Bom, chegando na parte final, primeiro queria agradecer a todas e todos, lembrar que os primeiros apelos, independente da resistência de todos, eram de mães que vinham aqui na Assembleia. Eu sempre lembro disso, falar do drama dos seus filhos e quanto a medicação tenha melhorado, não é? Então, garantir esse acesso, nós já refletimos aqui o quanto a medicação tem melhorado e dado qualidade de vida não só ao paciente, mas também quem cuida do paciente, né? Então, acho que todas as sugestões aqui foram acatadas, né? Vocês veem que a cada reunião a gente tira uma série de desdobramentos. Eu estava numa reunião agora de forma remota com o secretário responsável pela habitação do Ministério das Cidades, porque eu criei aqui a Frente Parlamentar em Defesa da Moradia Popular. Então, a cada reunião é uma série de outras que estão... Então, é muito trabalho mesmo, né? Mas faz parte do nosso compromisso de vida com essa luta, né? Então, veja bem, eu acho que todas as sugestões aqui foi muito rico esse encontro, pelo nível de sugestões, né? Mas eu fico sempre apostando em vocês.
porque é a resistência de vocês que leva. Como eu falei da resistência do movimento operário, por exemplo. Quando nós fazíamos reuniões, os sindicatos todos sob intervenção do golpe militar de 64, as diretorias pelegas, que era pelego, aquele couro de carneiro que é usado no Rio Grande do Sul para amortecer o peso do cavalo e do montador em cima, né? Então, pelego ficou chamado também os dirigentes sindicais comprometidos com os governos e com os empresários. Então, e naquela época se fazia qualquer tipo de organização e tudo, você era considerado comunista, agitador, enquadrado na Lei de Segurança Nacional, fichado na Polícia Federal. A gente foi preso aqui no DOPS, levado para a Polícia Federal, o dia todo preso, fotografia, aquele agora não, é digital, né? Mas antigamente você melava aquele na tinta preta, alguém ainda alcançou a tinta preta, fotografado, interrogatório, isso tudo, porque você fazia uma greve contra os acidentes de trabalho, contra a hiperinflação, por melhorias, recuperação salarial, e era considerado um crime, não é? Então, é importante a gente fazer essa reflexão, porque nós já conquistamos muitas coisas, não ainda o necessário e o ideal, mas conquistamos muitas coisas. Agora, é importante também nós refletirmos sobre a política e as nossas escolhas também, porque nós temos um Congresso Nacional de deputados e federais e, na grande maioria dos senadores, inimigos do povo. Está aí a questão das emendas, né? O resultado da eleição agora foi muito fruto das emendas parlamentares, a emenda PIX, o prefeito usava do jeito que quer, para as obras e tal, aí se reelege, aí tem um centrão que faz maioria e impõe não a política que o povo votou, porque o povo votou no projeto de política do governo do presidente Lula, mas para implementar os recursos sendo sangrados do orçamento nacional, né? Então, onde entra a decisão também do STF, limitando as ações. Por quê? Porque isso aí também é recurso público, né? Então, acho que é um momento delicado, mas também é um momento da gente refletir sobre a nossa importância de fazermos política, né? Eu digo no bom sentido de fazermos a política, como nós estamos fazendo agora, né? Então, fica aprovados esses encaminhamentos, e talvez só recuperando a articulação com a Frente Nacional dos Prefeitos, a Confederação Nacional do Município, a Associação Brasileira dos Municípios, a ABM. Eu vou articular já hoje, como eu fui presidente da Frente, que é a maior, que agrega os municípios, então a gente tem uma relação já direta com eles. Vou articular a UNALI, que a gente possa articular as assembleias também de todo o Brasil, porque eu acho que a gente puder fazer para ser referência de luta e arrastar outros companheiros, né? E não, eu só vou marcar agora quando tiver sim, eu vou ver a data da aprovação da lei, que eu nem lembro mais aqui, porque foi uma verdadeira guerra para poder aprovar, né? Mas eu digo sempre que no processo de luta revolucionária, assim, eu aprendi isso já durante o período da ditadura, o papel de um militante é transformar uma ação local numa ação internacional, dar uma dimensão internacional. Então, acho que é esse o nosso papel, dar uma dimensão, uma luta para a cannabis, não só na nossa cidade, no nosso estado, mas do ponto de vista nacional e internacional, para que a gente possa... Porque a gente sabe que, na grande maioria das coisas, se não tiver a pressão política, não resolve, por mais bem intencionados que nós estejamos, né? E acho que a Frente tem contribuído muito com a participação de vocês, é lógico que senão não teria sentido, para que a gente dê uma visibilidade, discute, a OAB entrou bem, tivemos diversas reuniões, diversos encontros e tal, e vamos garantir a agitação política que seja necessária para aquecer. Por último, eu queria lembrar que a luta revolucionária, né? Quando a gente discutia naquele período lá da ditadura, a gente dizia o seguinte, olha, nós temos que entender essa luta aqui como fenômeno, Ulisses escrevia sobre o fenômeno revolucionário, e eu digo do bom sentido,
das mudanças que a gente possa transformar e ter uma regulamentação disso. Ele dizia, olha, é o exemplo da água no fogo. Você pode colocar água para aquecer, ela chega a 99 graus centígrados e não entra em ebulição. Agora, quando ela chega e entra em 100%, ela entra em ebulição, ela muda de estágio. Então, acho que é isso que a gente está fazendo aqui, tentando pressionar por tudo quanto para que a cannabis ferva e a gente consiga a regulamentação. Obrigado pela presença de todos. Obrigado. Valeu, meu presidente. Suas ordens. Obrigado, então. Vamos aproveitar e fazer uma foto aqui da reunião, por favor. Uma foto aqui, quem vem. Essa não é a do Detran.